Oi, gente, tudo bem? Então, como combinado, eu separei algumas piadas que vocês me mandaram e durante as nossas videoaulas eu vou contando algumas delas. Na aula de hoje, o Matheus Pagani, do oitavo ano A, mandou uma piada que é a seguinte: Professor, se um astronauta matar outro no espaço, ele seria preso? A resposta é não. Não, pois é um crime sem gravidade. Já a segunda piada veio do Gabriel Lack. Lack ou Lache? Eu não sei, esqueci, mano. Gabriel Lack ou Lache é lá do oitavo ano B. E a piada dele é a seguinte: Professor, se você leva uma picada do mosquito, tá? Você rela na picadura? Lógico que não. Quem pica é a mosquita e não o mosquito. Aliás, gostaria agora de aproveitar esse momento e mandar aquele beijo para a mosquita da dengue, a Aedes aegypti, que está fazendo terror aí na quarentena junto com o coronavírus, né? Aproveitar esse momento para frisar para vocês que é necessário tirar água parada. Eu, por exemplo, na hora de tomar a minha água, ó, eu fico tomando assim, ó, para evitar água parada, né? Senão dá a mosquita da dengue. E se você quer compartilhar sua piada ruim, assim como fez o Pagani, assim como fez o Gabriel, manda pra gente que na próxima aula eu conto mais algum. Chega de bobeira, vamos começar a nossa aula porque hoje é a Segunda Guerra Mundial. Tá aí? Segunda Guerra Mundial. Bem, para a gente dar início à nossa aula, eu gostaria de analisar com vocês essa imagem. Olhem, por favor, os símbolos nazistas no local de destaque, ao fundo da imagem, a presença ali de muitos militares, e na descrição diz lá, Congresso do Partido Nazista em Nuremberg, em 1934. A fotografia ela retrata o sexto Congresso do Partido Nazista ocorrido em 1934, que reuniu mais de 30 mil pessoas na cidade de Nuremberg, um ano após Hitler chegar ao poder. Ela demonstra a grande adesão do povo alemão ao partido nazista e a Hitler. Vale lembrar que o desrespeito ao Tratado de Versalhes, o fim do pagamento das indenizações e o confisco de bens e pessoas, tudo isso teve apoio da população. E entre as principais ideias defendidas pelos nazistas estavam a Alemanha acima de todos, o combate ao comunismo, a ideia de uma superioridade dos arianos em relação aos demais, a defesa de uma expansão territorial, o antissemitismo, ou seja, o ódio ao povo judeu, e a xenofobia, o ódio ao estrangeiro. Podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial ela é, em parte, ocasionada por questões mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial. Por isso, por exemplo, essa imagem. Quando a gente olha, por exemplo, lá, um prédio em chamas e a pessoa se atirando, pulando desse prédio em chamas e sendo catapultada, sendo impulsionada para um outro prédio que representa uma outra guerra, a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe, por exemplo, que o Tratado de Versalhes é um dos motivos que impulsionaram os países da Primeira Guerra Mundial a se envolverem na Segunda Guerra Mundial. Os italianos, por exemplo, se sentiam injustiçados na divisão dos espólios da guerra, né? Sem receber tantos territórios como esperavam. Já os alemães se sentiam ofendidos com algumas cláusulas do Tratado de Versalhes, culpando a Alemanha pela guerra, impondo que ela deveria indenizar os países envolvidos. E nesse contexto de emergência de regimes totalitários, foi possível a formação desse novo conflito. Vamos analisar os passos de Hitler logo após ele chegar ao cargo de chanceler na Alemanha em 1933. Quando ele chega ao poder, ao cargo máximo do executivo alemão, ele estabelece um governo autoritário de extrema-direita. E começa com uma série de políticas intervencionistas na economia. Essas políticas elas estavam ligadas à industrialização, mas principalmente estavam ligadas à militarização. Ou seja, o Hitler tinha um projeto de retomada da Alemanha como ela era anterior à Primeira Guerra Mundial.
Restaurar o antigo Império Alemão era um dos objetivos almejados por Hitler. Adolf Hitler rompe com o Tratado de Versalhes. Tá? Como assim? Ele não paga mais as dívidas de guerra, começa a investir em armamentos, a investir em munições e principalmente em efetivos militares, como a gente pôde observar naquela imagem da reunião do Partido Nazista em Nuremberg. E Hitler passa a planejar os seus próximos passos no sentido de uma expansão territorial. Começa a construir alianças com seus aliados e também com seus adversários. Essa charge, por exemplo, né, mostra ali Hitler enrolando o Tratado de Versalhes ou fugindo do cumprimento daquilo que foi imposto, né, no tratado. Em relação às alianças com os governos semelhantes, vale lembrar que não era apenas o nazismo de Hitler que era anticomunista. Existiam outros governos autoritários também anticomunistas, como, por exemplo, a Itália fascista de Benito Mussolini. Além da Itália, havia também o Japão, que propunha uma política expansionista, já que o Japão tinha passado ali pela sua industrialização, né? E nesse contexto de anticomunismo, de governos autoritários, se formou uma aliança juntando a Alemanha, a Itália e o Japão. Eles assinaram um tratado chamado Anticomintern, que era uma barreira contra o comunismo soviético. A Alemanha barraria esse comunismo no Ocidente, enquanto o Japão ficava responsável por barrar o comunismo no Oriente. E a partir dessa coligação, dessa aliança entre as três nações, né, foi fundado então o eixo ligado às capitais Berlim, Roma e Tóquio. Quando durante a Segunda Guerra Mundial a gente se referir ao eixo, portanto, a gente está falando desses três países, né? Como eu posso observar nesse panfleto, nesse cartaz japonês, a presença associada de Adolf Hitler, da Alemanha, do imperador japonês, tá? E Benito Mussolini, da Itália. A partir dessa costura de acordos, né, de alianças entre o eixo, a gente percebe que em março de 1938, a Alemanha invade a Áustria. Entretanto, essa invasão ela não chega a ser de fato uma guerra, porque os austríacos eles eram próximos aos alemães, próximos politicamente e principalmente culturalmente. Em outubro de 1938, a Alemanha invade os países dos Sudetas, uma região da Tchecoslováquia. E em março desse mesmo ano, mais uma região dos Sudetos é invadida. A Inglaterra e a França, ao perceber esse avanço de Hitler, esse desrespeito ao Tratado de Versalhes, se pronuncia por meio da Liga das Nações, que seria o equivalente, salvo as devidas proporções, à Organização das Nações Unidas hoje em dia, tá? Na Liga das Nações, a Inglaterra e a França, eles se posicionam contrários à invasão e ocupação da região dos Sudetos. E que caso a Alemanha ela não cessasse, ela não parasse esse expansionismo, tá? A Inglaterra e a França ameaçavam de guerra a Alemanha. Em setembro de 1938, as três nações se reuniram, a Inglaterra, a França e a Alemanha de Hitler, e firmaram um acordo que supostamente colocaria fim ao expansionismo de Hitler. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê uma das lideranças políticas inglesas tendo em mãos um acordo assinado por Adolf Hitler dizendo que ele não avançaria mais sobre nenhum território europeu, que ele tinha cessado o expansionismo. Percebam bem, ele assinou esse tratado em setembro de 1938. No ano seguinte, em setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. A partir da invasão da Polônia, a gente percebe que a França e a Inglaterra declaram apoio à Polônia e declaram guerra à Alemanha. Diante dessa situação, Adolf Hitler busca um período de trégua, ou seja, de não ataque de outros países que pudessem oferecer uma resistência maior ou um embate maior contra a Alemanha. A Alemanha precisava se preparar mais para combater países como a França, a Inglaterra ou, por exemplo, a União Soviética. E apesar de Hitler ser declaradamente contrário, inimigo dos soviéticos, eles assinam o Pacto Ribbentrop-Molotov, que estabelecia ali uma situação de não agressão com o maior inimigo, os soviéticos.
Hitler entregaria parte do território da Polônia caso os soviéticos não atacassem a Alemanha durante o conflito. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê esse casamento totalmente provável de Stalin com Adolf Hitler. Quando eu olho ao fundo da imagem, percebo ali, por exemplo, um adorno, um enfeite que tem suásticas e tem a foice e o martelo do Partido Comunista Soviético. A gente vai percebendo, por exemplo, que essa aliança ela não fazia muito sentido, porque eram ideologias opostas e embaixo há uma pergunta. Wonder how long the honeymoon will last. Até quando vai essa maravilhosa lua de mel? Essa lua de mel ela ia durar por um bom tempo, mas só enquanto fosse vantajoso para Adolf Hitler. Ao firmar esse pacto de Ribbentrop-Molotov, Adolf Hitler pensava, no caso, em ter assim um período de trégua, de não enfrentamento dos soviéticos, que era um inimigo maior, né? Já a Polônia já podia ser invadida rapidamente. Bem, o Japão também inicia, nesse mesmo período, o seu projeto expansionista. Em 1931, invade a região da Manchúria, entre a China e a União Soviética, tá? E no ano seguinte, 1932, invade o norte da muralha da China. Nós consideramos a invasão da Polônia no dia 1º de setembro de 1939 o início do conflito, da Segunda Guerra Mundial. 2 dias depois dessa invasão, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. E no dia 17, os soviéticos adentram a Polônia para tomar os seus territórios, entre aspas, porque obviamente não eram deles, mas já que a Alemanha tinha prometido que caso tomassem a Polônia sem influência nenhuma, com a neutralidade dos soviéticos, eles poderiam ter direito a esses territórios. Bem, gostaria de analisar com vocês essas duas imagens, tá? Na primeira imagem, ela vai mostrar uma face do conflito do lado esquerdo, em que os alemães eles promovem lá uma parada militar para celebrar a ocupação da Polônia, tá? Um evento louvável. Já no caso, a imagem da direita mostra um fazendeiro polonês desesperado ao ver os efeitos do bombardeio alemão no seu território. Costuma-se dividir o período da Segunda Guerra Mundial em 3 fases. A primeira fase vai ser estudada ainda nesse vídeo, a segunda e a terceira somente na próxima videoaula. A primeira fase vai de 39 a 41 e tem como destaque as vitórias do eixo, ou seja, a vitória dessa aliança formada entre Berlim, Roma e Tóquio, ou seja, entre os alemães, os japoneses e os italianos. A segunda fase vai de 41 e se estende até 43 e é marcada pelo equilíbrio entre os Estados Unidos e a União Soviética contra os países do eixo. Percebam lá que a União Soviética não manterá essa aliança com os alemães até o fim da guerra, tá? A União Soviética, na verdade, vai se posicionar contra os países do eixo. E a última etapa, de 41 a 45, ou melhor, de 43 a 45, está errado no slide, me perdoem, marca a recuperação dos países aliados, tá? Da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e dos soviéticos, tá? E a derrota dos países do eixo. A Alemanha conseguiu essas muitas vitórias logo no começo da guerra justamente por uma tática chamada de Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago, com o uso de força aérea, de blindados e da infantaria, todos ao mesmo tempo. As tropas nazistas elas rapidamente dominavam um determinado território. Usando o Blitzkrieg, Hitler dominou a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. E em 1940 chegaram a Paris e obrigaram os franceses a assinar um armistício. Essa imagem bastante difundida dentro daquele Ministério da Propaganda nazista mostra, no caso, Adolf Hitler e algumas lideranças militares posando diante da Torre Eiffel, exaltando os feitos das forças nazistas nesse processo de dominação dos franceses. Após tomar boa parte do território francês, os ingleses ficaram isolados. E a Inglaterra passou a ser bombardeada pelos alemães. A Inglaterra era um dos inimigos mais poderosos que os nazistas tinham. Então, com essa situação da Inglaterra isolada e os bombardeios, o Hitler desejava, no caso, enfraquecer os ingleses para depois dominá-los. Em Londres, parte da população se escondeu no metrô durante esses
terríveis bombardeios, como a gente pode observar nessa imagem, nessa fotografia recolorida do metrô de Londres durante a década de 1940. Até 1942, a situação era essa daí. Boa parte da Europa e o norte da África já estava sob controle dos nazistas, tá? Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, tá? Até regiões como a Noruega, a Estônia, Letônia, Lituânia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso mesmo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era lá, que tinha o pacto de não agressão com os nazistas, tiveram esse pacto rompido por Adolf Hitler em 1941. E as tropas nazistas, elas chegaram até as portas de Moscou. Entretanto, com a chegada do inverno russo, que já tinha castigado, lembra lá, Napoleão Bonaparte, começou também a castigar as tropas de Adolf Hitler. O principal problema que os alemães enfrentavam foi a dificuldade de abastecimento, visto que por causa das longas distâncias, alimentos, roupas e armamentos demoravam muito a chegar até os soldados nas linhas de combate. Além disso, ao recuarem do avanço nazista, os soviéticos destruíam tudo por onde passavam. Assim, quando os alemães chegavam às cidades, não encontravam nenhum tipo de estrutura, alimento ou mesmo água potável. Para piorar a situação dos alemães, começou o inverno russo, período em que as temperaturas chegavam a menos 40 graus. De boinha, né? Mal abastecidos de roupas, alimentos e armas, os soldados estavam muito fracos para resistir ao inverno e ao combate com os soldados soviéticos, mas adaptados às condições climáticas da União Soviética. E para a gente fechar a aula de hoje, percebam lá, a base militar de Pearl Harbor, uma base estadunidense no Havaí, foi atacada pelos japoneses, que disputavam a hegemonia sobre o Oceano Pacífico. Após uma grande destruição e um grande número de mortos, os Estados Unidos, que até então tinha mantido a neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial, passa a declarar guerra ao Japão e, consequentemente, guerra a todo o eixo Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, Itália, Alemanha e o Japão. Também como forma de retaliação aos japoneses, foi feita a Batalha de Midway, em que os 4 maiores porta-aviões japoneses foram destruídos pelos estadunidenses. Pessoal, e na próxima aula a gente encontra então esse período final da Segunda Guerra Mundial, com a segunda e a terceira fase, a rendição alemã, a rendição japonesa e, mais uma vez, a gente se depara com um acontecimento terrível da história da humanidade. Se no ano passado o acontecimento mais traumático estudado, a escravidão na África e na América, agora o tema terrível, né, e que deve sempre ser lembrado para ser evitado, será o Holocausto, tá? O assassinato em massa de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, tudo isso empregado na Alemanha, com os comandantes nazistas e, principalmente, o apoio da população. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, tá? E que esteja fazendo lá, realizando as atividades, corrigindo as anteriores, já que eu envio o gabarito para vocês. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, por favor, me envia que eu vou te ajudar. Um beijo e até a próxima aula.